Vocês pediram e cá estou com ela, minha mãe, minha musa inspiradora, minha doutora em Direito do Consumidor, para responder perguntas sobre os direitos da consumidora de beleza, todos eles baseados em casos reais que vocês mostraram para mim nos comentários aqui do YouTube. Venha com a gente! Se eu pensar na sobrancelha, eu já tinha... Desesperou, né? Nossa, desesperei. Não gosto que mexam na minha sobrancelha, então eu já ia ficar desesperada, juro que ia ficar. Pintar de loiro, nunca pensei nisso, mas essa questão do corte químico deve ser uma coisa muito tensa. Eu diria pra vocês que ficaria tenso de pensar que o cabelo estaria caindo porque eu resolvi ficar loiro. A chapinha eu já sofri esse tipo de coisa. Já aconteceu com você? É quando eu fui fazer uma cauterização e na cauterização a chapinha queimou a ponta da orelha. Ai. E fez uma queimadura que chegou a fazer uma pequena bolinha. Ai. Aí foi mais leve, mas ainda assim deve ter doído, né? Fez uma pequena bolinha. Perfeito. De qualquer forma, as três hipóteses, ou seja, os três casos que a Thaís acaba de citar, é aquilo que nós denominamos aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor como um defeito na prestação de serviços. É como se fosse um acidente de consumo. Tipo acidente de trabalho, só que versão consumo. Sim, é como um defeito na prestação de serviços. Por que um defeito na prestação de serviços? Porque nenhuma das hipóteses você tem como sanar. Aquilo que tratávamos anteriormente, daquelas outras situações que falamos anteriormente... Elas são reparáveis, né? Elas são reparáveis, elas são sanáveis, nós temos como rever, a gente tem como tratar isso de uma forma diferente, nós temos como refazer o serviço. Agora, aqui nessas três hipóteses, o refazer o serviço não faz com que a pessoa possa recuperar a sua saúde dos cabelos, não vai devolver os cabelos perfeitos iguais, mesmo que loiros, não vai devolver os cabelos que caíram. As sobrancelhas vão crescer, vão crescer. Podem crescer tudo errado. Elas podem crescer diferentes ou podem não crescer, dependendo da idade da pessoa, elas não crescem mais. Nossa, já pensou? Deus o livre. Essa é uma condição orgânica, então eu diria para você que cresce nos jovens como vocês, né? A grande maioria de vocês que estão nos assistindo. Sim. Mas as pessoas na fase mais adulta, depois de uma certa idade, não cresce mais a sobrancelha. Então quanto mais se tira a sobrancelha, mais fios você vai tirando, menos você não volta, né? O crescimento. Então quer dizer, o cabelo demora muito tempo a voltar, às vezes mais de ano. A sobrancelha pode nunca voltar igual. E uma queimadura que causa um dano... Não, e a queimadura é um grave dano à saúde. Saúde, né? Você pode ter ali uma situação, se for segundo grau, tem uma certa gravidade, terceiro grau, a gravidade ainda maior, porque você pode ter uma lesão que atinge uma outra fase da pele, né? Uma outra, se for no couro cabeludo, uma cicatriz. Por vezes é couro cabeludo, por vezes é a orelha, como foi o meu caso, foi a orelha. Couro cabeludo pode ser inclusive com a própria química mal colocada no cabelo. Sim, couro cabeludo, né? Dependendo de quem é alérgico, no meu caso eu tenho uma alergia grave dependendo da tinta, então eu só posso usar rena. Não posso usar. Viu como ela sempre usou a Rena Súria? Quando eu falei pra vocês era verdade, a gente não inventa que não. Não, é tudo muito sério. Agradeço a Súria. Mas não tem nada a ver com o patrocínio da Súria, vamos continuar. Não tem não, gente. O negócio aqui é tratar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, diante, pessoal, desses acontecimentos que a Thaís relatou aqui, eles acontecem com bastante frequência nos salões de beleza. Isso não é uma coisa incomum, é uma coisa bastante costumeira e que por vezes os prestadores de serviços, os salões, deixam isso ao descaso. Mas não pode ser deixado ao descaso porque essas pessoas, essas consumidoras, ou até mesmo os homens, não são só mulheres que acabam tendo esses prejuízos. Sem dúvida. Certo? São pessoas que merecem aqui uma atenção especial porque é possível reclamar uma ação indenizatória em juízo. E essa ação indenizatória vai desde os danos materiais, ou seja, tudo que você vai gastar com tratamento de saúde, com novos profissionais, medicamentos, novos profissionais para recuperar os seus cabelos, até para você poder recuperar a sua sobrancelha ou você ter que ser indenizado em relação a esse dano
estético, porque existe um dano estético. Veja, eu estou separando o dano material, estou separando do dano estético, porque o dano estético de uma sobrancelha, que antes você tinha uma sobrancelha bem delineada, de repente essa sobrancelha fica fina, fica uma sobrancelha desgastada, uma sobrancelha que não fica delineada de acordo com o perfil do seu rosto, ou por outras vezes o seu cabelo, você tem que cortar super curto. É verdade. Eu já tive casos em que foram avaliados pela jurisprudência. O que é uma jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais contra salões de beleza, em que jovens tiveram que raspar todo o cabelo pela perda total, ou ficaram com escalpos, ou seja, com falhas. Imagine. De todo o couro cabeludo. O cabelo caiu mesmo. E caiu mesmo, ficaram com falhas enormes, daí tiveram que fazer a raspagem total. Quer dizer, daí isso também é esse dano cabelos estético. maravilhosos, cabelos lindos, saudáveis. Mas esse dano estético que ocorre daí, ele também é mensurável pela justiça, em forma de valor, de retribuição financeira, no caso daí, né? E sem contar tudo isso, nós temos uma outra coisa indenizável, que é o dano moral. Então, o dano moral é o sofrimento, é aquela chateação, aquele mal-estar, aquele constrangimento todo que passa a pessoa, esse consumidor, por essa situação toda que foi resultante dessa prestação, dessa má prestação de serviço. Tá, mas eu queria entender o seguinte, a pessoa foi ao salão, existiu um problema grave desse tipo de natureza, né, com esse tipo de natureza, e ela saiu de lá insatisfeita, com problemas às vezes de saúde ou de estética. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá no PROCON, ela tem que procurar um advogado, ela tem que procurar o juizado especial. O que ela faz? Na verdade é assim, como você tem uma situação bastante grave, por vezes você precisa até de uma perícia técnica, de um laudo pericial, que nós temos um laudo pericial. Como há produção de prova pericial, o juizado especial fica prejudicado. É mais difícil conseguir com eles. O PROCON você vai buscar uma tentativa de conciliação, de negociação, mediando essa situação de conflito. Eles fazem, então? Eles até tentam e fazem esse tipo de composição. Sim, mas é conciliação, o que significa que você não vai receber, por exemplo, ressarcimento de nada. Pode ser até que receba, mas no máximo eles vão dizer assim, não, vem aqui que eu vou pagar o tratamento, ou eu vou refazer a química, ou eu vou pagar o tratamento da sua queimadura, entende? Mas partam do pressuposto de que a confiança foi novamente rompida. E como a confiança, não só a confiança, levou também a um prejuízo de ordem material, de ordem moral e estética, o ideal é você procurar um bom advogado da área, que ele possa te orientar para um processo indenizatório, onde nesse caso especificamente a ação tem que correr na justiça comum, com base nessa produção de prova pericial. E quem é que responde esse processo? É o profissional, o salão, todo mundo junto? Não, quem responde é o salão. É o salão que vai responder. Perfeito. O salão, a pessoa jurídica, é uma responsabilidade onde não tem que se provar a culpa, a negligência, a imperícia por parte do profissional. Basta que você tenha a situação da contratação e o resultado lesivo e a ocorrência e a extensão desse dano para que você busque aqui. Eles vão ter que demonstrar que não foi lá que você fez, eles vão ter que demonstrar que não teve o dano, ou que não foi tudo isso que você está provando, que foi uma reação normal do organismo. Essas coisas todas serão derrubadas com essa perícia que eu estou dizendo a vocês. Ah, entendi. Então quer dizer, a pessoa tem que fazer uma reunião também de provas, né? Sim. Então pegar cupom fiscal, foto do celular antes, foto do celular depois, testemunha às vezes no lugar, né? Porque deve acontecer também. Sim. Mas eu imagino que uma situação dessas, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam é tipo, eu vou pra casa. Porque a pessoa fica desesperada, ela entra numa situação de desespero, né? Pensa, nunca mais volto aqui, né? Ninguém reflete, ninguém pensa no momento que está se sentindo, porque a gente se sente acuada. É uma frustração tão grande de pensar, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo dor, não é nem mal, é a dor, porque você teve uma queimadura, ou o seu cabelo no primeiro momento parece lindo e maravilhoso, mas quando você vai fazer a primeira lavagem, você se depara com aquela quantidade de cabelos caindo na escova, nas suas mãos, no chão, na primeira secagem,
Ou numa situação pior, a sobrancelha, você vai se olhar no espelho e vai dizer, meu Deus, sou eu mesma. Não se reconheceu, né? Você não se reconhece no espelho. E a gente sabe perfeitamente que tanto o cabelo quanto sobrancelhas são uma moldura do nosso rosto. E se você não tiver isso bem delineado, bem estruturado, você não se gosta. Não se sente não é bem, nem né? com o outro, é consigo mesmo. E se é consigo mesmo, o estético é com você. Sempre pense que isso na avaliação de um dano moral, num dano estético, não é com o outro. É uma reação com você. Você e você mesma. Você se gostar. Entende? Então, por isso que tem aqui, nesses casos que a Thaís está mencionando, que você reuniu como casos que são extremamente especiais, a gente tem que supervalorizar no valor de uma indenização. Não é qualquer coisa. Então, esse profissional até pode responder solidariamente, conjuntamente com o estabelecimento, mas vocês não chamem só o profissional, chamem o estabelecimento que contratou, seja por uma relação de trabalho, seja por uma relação eventual, mas você contratou o estabelecimento, o salão tal. E daí todas as coisas que for fazer depois, né, de reparos, por exemplo, no caso de uma sobrancelha, de um cabelo e tal, gastos médicos, vai guardando as notinhas. Você vai gastar para fazer isso, mas vai guardar para colocar lá nos altos que fala? Nos altos, entendeu? Colocar nos altos para poder fazer ter provas de que... Ela leva jeito, mas ela não quer. Deus livre! Tá louco. Vamos pro próximo caso, então. Nunca desejei. Justiceira eu sou por natureza, né? Puxei mames, mas direito não. Vocês me preferem como youtuber ou como advogada? Comentem aqui embaixo. Youtuber. Bom, agora a gente vai então para um caso um pouquinho mais leve, que o bagulho pesou aqui, o bagulho ficou louco. Então vamos para um caso um pouco mais light, da Maria. Tá. Maria vai ao salão cortar os cabelos, pergunta o valor e é informada de que o lavado custa X, o corte Y e a escova Z. Já coloquei aqui assim, porque geralmente essas três coisas fazem parte do processo, e embora nem todo mundo avise, né, direitinho assim, a gente já tem uma vaga noção de que vai ter que lavar o cabelo e vai fazer o corte, e a opção realmente de escovar ou não, aí também é uma questão da pessoa que está envolvida ali no processo. Mas ok, na hora de pagar, ela tem uma surpresa. Foram adicionados valores para o shampoo e o condicionador especiais utilizados no lavatório e o produto finalizador que foi passado durante a escova. Como proceder? Quer dizer, enfiaram coisas a mais, não contaram para ela e depois veio na notinha na hora de pagar. Bom, um dos princípios basilares do direito do consumidor é o princípio da informação. Então, é o direito do consumidor em ser informado, né? E o dever do fornecedor em informar. E essa informação não é uma informação assim, aleatória. Acho que vou informar, acho que vou dizer. Pode ser que eu diga, pode ser que eu não diga. Acho que disse. É obrigação. Talvez eu diga. É obrigação, é dever do fornecedor. E aí, afixados nos locais que sejam visíveis. E nunca acontece, diga-se de passagem. Locais que sejam, onde você diz assim, ó, o preço do corte é tanto. E vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Os estabelecimentos mais simplórios, os de bairro, os que estão... O barbeiro. Né? Exatamente, o barbeiro, aqueles barbeiros que não são os barbeiros elitizados de hoje, né? Que a gente vê aí, que são mais... Né? Os barbeiros de raiz, entendeu? Aqueles lá do bairro mesmo. Que cortavam o cabelo dos teus irmãos, sim, quando eles eram pequenos e tal. Honório, o barbeiro barrigudo. Isso. Na verdade, esse tipo de profissional, esse tipo de prestador de serviço, eles ainda fazem, colocam os valores, lavado, tanto. Pelo contrário, até nem cobram lavado. Está já incluso. Sim. Só como artigo básico, né? Isso. E quando você tem o finalizador, eles ainda têm lá finalizador ou qualquer coisa adicional, é colocado separadamente. Ou seja, os salões nesse caso, acho que agora eu vou dizer de boca cheia, eles agem de má fé em relação a isso, né? Eles não te avisam de nada, não tem preço, e muitas vezes acontece também, até algumas pessoas relataram lá nos comentários do post, que você fica perguntando, insistindo para saber o preço, o povo não te conta qual é. Sabe, fica te enrolando? E as meninas do atendimento, elas são preparadas para não falar. Que maravilhoso, não?
Eu já me envolvi em discussões com o salão, aí a gente não vai citar nomes aqui do salão, mas já me envolvi em situações assim, dizendo assim, não, eu quero saber, eu quero que você me dê uma nota fiscal de tudo que você colocou no meu cabelo. Cada serviço. Cada serviço. Daqui a pouco você está me cobrando a tesoura que cortou o cabelo. Não duvido muito que isso não chegue a esse ponto. A toalha que secou o cabelo que vocês depois vão lavar. Ou que vocês vão jogar e descartar. Então, na verdade, pessoal, se tem algo que está sendo pago separadamente do serviço, ele tem que vir anteriormente. Isso chama-se orçamento. Tudo que precede a um serviço, ele precede como orçamento. Então, se há um orçamento, ele tem que vir ou numa tabela, ou no local visivelmente informado, ou na informação do profissional. Ou na informação do profissional. Diz, olha, isso aqui vai te custar tanto, isso vai te custar assim. Ó, se eu vou usar o shampoo comum da lavagem já está incluso na lavagem. O especial custa tanto. O especial vai custar tanto. Você aceita colocar o especial? Ah, eu preciso saber quanto que é o especial. Perfeito. Mas isso precisa ser informado previamente antes de te colocar na cabeça. Agora, não depois que botaram na cabeça, já era, você não precisa pagar? Você não deveria. Aí não precisa. Não precisa pagar. Disse assim, não, vocês não me informaram antes, eu não vou pagar. Isso daí deve dar um BO também, um bate-boca no salão, não, dá. assim. Dá um BO, dá uma certa confusão. E vou lhes dizer o seguinte, gente. Você até pode pagar, mas você vai pedir o quê? Você vai pedir a nota fiscal todinha, com a descrição dos serviços e dos produtos que foram inseridos, certo? Quando você pega, tire foto do local. Assim como quem não quer nada, começa a tirar foto do local. Tira foto. Ah, tirei foto daqui. A pessoa normalmente pergunta, mas por que tá tirando foto? Porque eu acho lindo o salão, acho maravilhoso. Isso depois da treta de ficar dizendo? Sim, mas tira foto. Nossa, as pessoas com certeza chamam seguranças e mandam você. Tira foto, sim. Mas eles não podem te impedir de fotografar. Não, tira foto de tudo. Nesse caso, você está demonstrando o quê? Que não há visivelmente informação prévia em relação, dentro do estabelecimento, em lugar nenhum, de que está tabelado o produto que foi colocado em você, que você pagou. Aí você vai lá, você mesmo, aí é você mesmo. Vai no juizado especial pedir a devolução do dinheiro corrigido, atualizado, que não foi dado orçamento prévio para você. Ah, daí é um caso de juizado especial. Qual é a diferença de juizado especial e o PROCON? Só para eu entender. O PROCON, na verdade, é uma função, ele exerce uma função administrativa. Ele é um órgão fiscalizador, regulador das relações de consumo. Então ele pode ir no salão fiscalizar e dizer assim, olha, vocês não têm o Código de Defesa do Consumidor aqui dentro do estabelecimento comercial, do estabelecimento prestador de serviços, salões de beleza. Você não tem a tabela da prestação de serviço, corte de cabelo, unha, sobrancelha, maquiagem. Você não tem aqui a relação dos produtos que você cobra separadamente da prestação de serviço. Então, ele vai para fiscalizar e regulamentar as atividades. Exatamente. O juizado é uma coisa jurídica, né? O juizado, judiciária. O que ele faz? Judiciário, ele diz o direito. Isso. Então você vai lá, entra com uma reclamatória, uma petição, você reclama, eles lavram o seu termo de reclamação e vai para um juiz. E esse juiz vai chamar a outra parte, vai chamar o salão e vai dizer, olha, essa senhora, esse senhor, essa consumidora está reclamando disso. Procede? Ah, não procede. Então prove que não procede. Eles vão ter que provar que eles tinham as tabelas lá fixadas no salão. E daí, a ida ao juizado especial, ele independe de advogado, você não precisa ter. Até 20 salários mínimos você não precisa. O que? De indenização? Não, se você for para pedir a devolução do dinheiro ou uma indenização, até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. De 20 a 40 salários mínimos você precisa estar assistido de um advogado. Mas nesse caso em específico provavelmente não, né? Agora, se você tiver que produzir prova pericial, que daí é uma questão mais complexa, que são aqueles 3 casos que nós citamos anteriormente, que trata-se de um defeito na prestação de serviços, aí nós temos que ir para a justiça comum. Aí são as varas cíveis
que vão tratar da ação de responsabilidade civil. Eu acho que esses casos que a gente trouxe aqui, sim, eles são muito comuns, né, nas suas, mesmo com certas particularidades que são diferentes entre eles, mas são bem comuns. E eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar aqui embaixo, trazer outras coisas, de repente minha mãe entra no YouTube, eu ensino ela, responde vocês. Mas a verdade é que ela não pode ficar dando muitas dicas, assim, como é que eu posso dizer? Não pode ficar esclarecendo casos um a um só pela internet. Por isso que eu até criei uma coisa virtual, assim, casos fictícios, né? Pra buscar ajudar vocês sobre aquilo que pode ser feito. Mas acho que o mais importante é criar uma boa relação com o profissional, diálogo, saber se posicionar frente a uma situação de crise, ter essa inteligência emocional de conversar e de fazer valer. E também, assim, se você vir que você está sendo muito desrespeitada, saber se impor mesmo, porque a gente tem aí, graças a Deus, um Código de Defesa do Consumidor que dá a gente N possibilidades, né, de ter os nossos direitos respeitados, né, num serviço, numa compra, e todos os estabelecimentos, inclusive os de beleza, tem que ter a sua cópia para você chegar belíssima e consultar. Nem que você tenha que ficar sentada procurando, mas menina, procura, mostra para eles isso. Um beijo grande para vocês, até meu próximo vídeo. Se vocês curtiram, deixem aqui o seu like, que isso ajuda muito a gente a ser divulgado aqui no YouTube. E claro, compartilhem com pessoas, né, acho que todo mundo tem um caso desse tipo. E me perdoem pelo vídeo longo, mas como vocês podem observar, é de família a falação, Fala tá? muito. Tchau, tchau, gente.